Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar uma vez mais juntamente com os irmãos para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Segundo o livro da Memória das Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14, que diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Somente este versículo, um versículo bastante conhecido, um texto bastante frisado, bastante anunciado, bastante ministrado. O capítulo 7 do livro da Memória das Crônicas é um capítulo bastante conhecido. Todos nós sabemos, somos conhecedores, que o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, primeiro livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas, fala e retrata a história dos reis de Israel. Aqueles que por muitas vezes subjugaram o povo de Deus, colocaram o povo de Deus debaixo de um jugo. E no versículo que nós lemos a resposta de uma oração de um rei, o terceiro rei de Israel. Todos nós sabemos, o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo rei de Israel foi Davi, e posteriormente o seu filho Salomão, ele agora está reinando. E aqui neste versículo nós ouvimos e lemos a resposta de uma oração. Só que para nós entendermos o que está passando neste momento, nós precisamos voltar muitos anos atrás para compreendermos o porquê que Salomão está orando. Nós precisamos retornar lá para o Egito, aonde o povo está cativo, e a Bíblia Sagrada diz que o Senhor levanta um homem por nome de Moisés para poder resgatar o seu povo das mãos de Faraó. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor executa este plano pelas mãos de Moisés. O povo agora está peregrinando pelo deserto. Só que a Bíblia Sagrada vai retratar que o povo está sem direção, o povo está sem curso. O povo que era para percorrer aqueles caminhos e chegar até a terra prometida no período de 40 dias, por conta de muitos declínios espirituais, eles vão passar 40 anos peregrinando pelo deserto. E havia um plano de Deus para aquele povo. A Bíblia Sagrada diz que é chegado o momento em que o Senhor ordena a Moisés que Moisés ele subisse ao monte, e o Senhor entregaria uma bússola para ele, para que o povo conseguisse andar em seus caminhos. Moisés sobe ao monte Sinai, o Senhor entrega os mandamentos a ele. A Bíblia Sagrada diz que quando Moisés ele desce do monte, o povo está adorando ao bezerro de ouro. Moisés, movido pela sua ira, Moisés quebra ali as tábuas dos mandamentos. Posteriormente a isso, o Senhor ordena com que ele lavasse mais 2 tábuas de pedra, e ordena com que ele subisse de novo ao monte, pois o Senhor queria que os seus mandamentos, a sua vontade, ela fosse colocada no meio do seu povo, para que o povo tivesse uma direção. O povo não sabia qual o caminho tomar, e Deus, através dos mandamentos, queria trazer um direcionamento para o seu povo. Moisés pega 2 tábuas de pedra, sobe mais uma vez ao monte Sinai,
e o Senhor entrega os seus mandamentos ao seu povo. Posteriormente nós vamos ver o povo peregrinando. O Senhor ordena com que Moisés, ele construísse um tabernáculo. Durante esse tabernáculo seria o palco da adoração do Senhor, dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, aonde seria colocada a arca do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Dentro da arca seria colocado 3 utensílios. O primeiro utensílio que foi colocado na arca foi as tábuas com os mandamentos. O segundo utensílio que foi colocado na arca foi o pote que continha o maná, que quando o povo estava perecendo de fome, o Senhor derramava o pão do céu, o maná, e saciava a fome do povo. Aquele pote foi colocado dentro da arca. O terceiro utensílio que foi colocado dentro da arca foi a vara que frutificou, a vara de Arão, que durante muito tempo foi levantado uma cúpula no meio do arraial de Israel. A Bíblia Sagrada diz, no meio do arraial do povo de Deus, a Bíblia Sagrada diz que levanta-se 3 homens, Coré, Abirã e Datã, e esses 3 homens vão levantar uma cúpula. Esta cúpula, ela vai se levantar contra o ministério de Arão, dizendo que Arão não foi levantado por Deus. Arão foi levantado por Moisés, e ele levanta um quarteto de homens que começam a propagar contra o ministério de Arão. Arão se entristece, Arão fica angustiado, Arão agora não consegue mais chegar diante do povo, e esta palavra, ela vai chegar até Moisés. Moisés agora vai clamar ao Senhor, e o Senhor ordena a Moisés, com que Moisés levantasse pela manhã, e convocasse todos os chefes das tribos, convocasse todos os sacerdotes, cada um pegasse o seu cajado, e levasse a tenda da congregação. O Senhor disse que se revelaria pela manhã, e a vara que frutificasse seria aquele que haveria sido selado e teria sido chamado por Deus. Levanta-se pela manhã todos os príncipes de cada tribo, os sacerdotes. A Bíblia Sagrada diz que naquela manhã foi tomado cada vara de cada sacerdote, e a vara de Arão frutificou naquele dia. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor se revela no meio da tenda da congregação, e o Senhor abre a terra, e a terra consome Coré, Abirã e Datã. A Bíblia Sagrada diz que todos aqueles que haviam se levantado contra o ministério de Arão, eles foram engolidos vivos, porque o Senhor fez a vara de Arão frutificar. O Senhor naquele momento dá uma ordenança a Moisés. Moisés pega a vara de Arão e leva diante de todos os povos, e mostra para Arão que quem levantou Arão não foi Moisés, quem levantou Arão foi Deus. O Senhor ordena a Moisés, Moisés pega a vara de Arão, leva diante de Arão e diz: Arão, alegra o teu coração, porque nesta manhã o Senhor se revelou, quem te chamou foi Deus. Arão, alegra o coração, quem chamou Arão foi Deus. Melhor aqui tá ruim, não. Naquele dia, o Senhor comprovou a chamada na vida de Arão. Mas todos aqueles que haviam se levantado contra o ministério de Arão, a terra os consumiu vivo. E antes de eu ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero lhe entregar uma palavra da parte de Deus. Não se levante contra o ministério de Arão. Quem escolheu Arão foi Deus. Quem separou Arão foi Deus. A vara de Arão frutifica,
e é colocado dentro da arca, como um sinal da autoridade de Deus sobre a vida daquele que ele havia chamado. Só que algo me chama a atenção ali. Aqui o Senhor ordena a Moisés com que Moisés ele chamasse Bezalel, e ele pegasse todo o ouro que havia sido dado pelos egípcios quando eles saíram da terra do Egito. O Senhor ordena com que os egípcios entregassem ouro para os hebreus. Mas o interessante disso é que não existia comércio no deserto. Só os pescadores que passavam de ano em ano. E para que o Senhor ordenou os egípcios que entregasse ouro para os hebreus? Do que tem a validade de ouro no meio do deserto? Que finalidade era essa? Eu tenho certeza que essa pergunta ela perdurou na mente de muitos ali. Para que ouro no meio do deserto? Se nós estamos indo para uma terra que mana leite e mel, para que esse ouro? O Senhor ordena a Bezalel: Bezalel, faz uma caixa de madeira, pega o ouro que foi trazido do Egito, derrete o ouro, derrete todo o ouro. A madeira que vai ser feita essa caixa é uma madeira de acácia. E todos nós sabemos que madeira é uma matéria perecível. É uma madeira que pode durar até 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, mas ela perece porque é uma matéria perecível. Mas vai ser com essa caixa, vai ser com essa madeira, que vai ser feito, ornamentado uma caixa para portar a presença de Deus. A madeira é feita de acácia, o ouro agora é derretido, e o Senhor ordena a Bezalel: reveste aí a caixa por dentro e por fora. Interessante, a primeira vez que eu li isso aqui, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. O pregador tem essa mania: Senhor, por que o Senhor não poupou o ouro e pediu a ele para revestir ela só por fora, já que a caixa seria tampada e ninguém se atreveria a abrir a caixa? Porque só quem tinha autoridade para entrar no lugar santo dos santos era o sumo sacerdote. Ninguém abriria a caixa. Se tocasse na caixa, morreria, que dirá se abrisse a caixa. Então por que o Senhor não mandou revestir unicamente por fora e poupou um pouquinho do ouro? Se fosse talvez o irmão Regis faria isso, mas Deus não. Ele disse: derrete todo o ouro e reveste a caixa por dentro e por fora. Essa caixa de madeira de acácia seria para transportar as tábuas dos mandamentos, a vara de Arão e o pote que continha o maná do deserto. Só que é de madeira de acácia, é uma madeira perecível. Mas agora vai haver um revestimento. O ouro vai ser derretido e ela vai ser revestida por dentro e por fora. Quem abrisse a caixa só viu ouro. Se olhasse a caixa por fora, só via ouro. Quem não conhecesse a parte da ornamentação, jamais diria: tem madeira de acácia no meio. Essa caixa é feita de ouro e não de madeira. Somente aqueles que ornamentaram ela, que fabricaram aquela caixa, é que sabia que ela era feita de uma madeira perecível. Você não entendeu? O Senhor disse assim: Bezalel, pega o ouro e reveste ela por dentro e reveste ela por fora. Para quê, Senhor? Para quando olharem para a arca, eles não vê a madeira perecível, mas é unicamente o resplendor do ouro. Perceba, o ouro ele reflete uma luz de 0,70% no escuro,
mas quando está exposto ao sol, ele triplica esse resplendor a ponto de ofuscar os olhos daquele que está contemplando. Você não entendeu? Vou exemplificar para você. A madeira, o objeto que vai transportar a presença de Deus é uma madeira perecível, uma matéria perecível, mas quem olhava para ela não via aquela matéria perecível, mas ele via o resplendor. Eu vou traduzir para você. A Bíblia Sagrada diz que você é templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que o pó voltará ao pó, ou seja, você é uma madeira perecível, mas o Senhor te pegou, te trouxe aqui e te revestiu por dentro e por fora, a ponto de que alguém olha para você e não vê esta matéria perecível, mas vê o resplendor da glória, o resplendor da glória. Só quem crê, levanta a mão e adora, levanta a mão e adora, levanta a mão e adora. Você é templo, você é templo, você é templo de Deus. Aleluia, aleluia. A madeira era feita de uma matéria perecível, mas ninguém via a fragilidade da madeira, só via o revestimento. É por isso que existe uma pergunta até hoje, em muitos não compreendem. Alguém adentra por essas portas, confessa ao Senhor como único Senhor da sua vida, passa 3 meses e ele começa a olhar. Já me perguntaram isso. Qual é o segredo? O padre vai para uma diocese, estuda 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, para poder aplicar um sermão para a igreja. Vocês entram na igreja hoje, quando é com 1 mês, 2 meses, estão pregando a palavra. A diferença é o revestimento, irmão. A madeira até é perecível, mas o que faz a diferença é o revestimento. A madeira é até perecível, mas o que faz a diferença é o revestimento. Só quem foi revestido com a glória, levanta a tua mão e começa a adorar Ele nesta noite. Só quem foi revestido, alguém olha para você, não vê mais a fragilidade que via antes, porque você foi revestido, e não foi revestido só por fora, foi revestido por dentro e por fora. A glória de Deus emana da sua vida. Urabaia, Súria, Kamanavlachama, Rabacaia. Aleluia, aleluia. Amaio, vergue, assume a candarábia. Aleluia. Você é um portador da glória. Você é um portador da glória. Você pode até a tua matéria ser perecível, essa matéria vai voltar para o pó, mas o que está dentro de você vai subir, vai subir. A matéria que está dentro de você, ela vai transpassar o céu, a camada de ozônio, e chegar à eternidade. Aleluia. Reveste ela por dentro e por fora. A arca do Senhor, a cada batalha, a cada guerra, concedia vitória ao seu povo. A presença de Deus estava no meio do seu povo. Mas a Bíblia Sagrada diz que um belo dia, o contexto da história vai mudar. A arca agora está na casa de Eli. E Eli começa a prevaricar em seu chamado.
Seus filhos agora fazem o que querem dentro da casa de Deus, dentro do tabernáculo. Está acontecendo uma guerra nas regiões baixas de Jerusalém. Os filisteus estão se aproximando. E Ofni e Finéias, filhos de Eli, eles têm um pensamento que todos tinham: a arca nos dará vitória. Vão até o tabernáculo, tomam a arca, pensando eles que obteriam a vitória. Só que naquele dia foi diferente. Porque a arca até representava a presença de Deus, mas precisava haver uma ligação entre a arca e aquele que portava a arca. Eu vou repetir de novo: precisava haver uma ligação entre a arca e aquele que portava a arca. A arca até vai para a mão de Ofni e Finéias, mas a presença fica na casa de Finéias. Eles perdem a batalha. A esposa de Finéias está grávida. Todos nós sabemos que o maior sonho de uma mulher grávida é dar à luz, é ver o rosto do seu filho. Mas aquele dia foi diferente, porque a Bíblia Sagrada diz que chega alguém para ela e diz assim: seu sogro morreu, seu esposo morreu. Ela sente uma angústia tão grande, a Bíblia Sagrada diz que ela dá a luz ao filho. E como as parteiras sabiam que a maior alegria para uma grávida era dar a luz a um filho, elas disseram: não se preocupe, seu filho nasceu. Mas a Bíblia Sagrada diz que ela fez pouco caso disso. Recebeu a notícia que o marido havia morrido na batalha, seu cunhado havia morrido na batalha, seu sogro havia morrido em casa, o exército tinha perdido a batalha, e recebeu a notícia que seu filho havia nascido. Fez pouco caso disso. Aí alguém diz: a arca do Senhor foi tomada. Foi o último suspiro dela. E acabou de. Foi-se a glória. E ela morre. A morte dela estava dando uma mensagem para Ofni e Finéias, e transmitindo uma mensagem para nós hoje. Ela recebeu a notícia, pastor Júnior, que seu esposo havia falecido. Só angústia. Recebeu a notícia que seu cunhado havia falecido. Só angústia. Recebeu a notícia que o seu sogro havia morrido. Só angústia. Recebeu a notícia que o exército havia perdido a batalha. Só angústia. Mas quando tomou conhecimento, a arca do Senhor foi tomada, veio a óbito. Sabe o que a morte dela estava dizendo com isso? Dá para viver sem o esposo, dá para viver sem o cunhado, dá para viver sem o sogro, dá para viver sem o exército, dá para viver sem até o filho, mas não dá para viver sem a glória. 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 Davi disse: Senhor, pode retirar a coroa, pode retirar o cetro, tira o servo, tira o palácio, mas não retira de mim o teu espírito, ó Deus. É a presença, é a presença, é a presença, é a presença, ó glória. Só quem tem a presença, só quem tem a presença, só quem tem a presença, só quem tem a presença. Adore, 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 adore o Rei da Glória. Kebalaia surika manavaya, Rekamasurya kamanavashandarabia. Aleluia.
Não é o terno, não é a gravata, não é o carro, não é a posição, não é a família, é a presença. É a presença. A arca é tomada. A Bíblia Sagrada diz que os filisteus agora se regozijam, se alegram, festejam, porque aquele que eles ouviram a notícia de que abriu o mar para o povo passar, agora está em suas mãos, que deu vitória sobre os amorreus, que deu vitória sobre os de Gade, os filisteus, muitas batalhas vencidas, muitas guerras, Carquemes, Egito, tantas pereceram diante deles. Jericó, agora os filisteus estão com o amuleto em suas mãos. Pegam a arca, levam para o templo de Dagon. Dagon era o deus principal dos filisteus. A Bíblia Sagrada diz que eles pegam a arca e colocam aos pés da estátua de Dagon e começam a se expressar. É aí que o Deus de Israel tem que estar. Fazem festa, banquetes, festejam e retornam para suas casas alegres, felizes pela vitória conquistada. Ora, era o sonho de toda a nação ver Israel no chão, ver o Deus dos hebreus diante dos seus pés. Só que pela madrugada, os alicerces começam a tremer. Os filisteus se acordam assustados, começam a olhar pelas suas tendas e ver que o templo de Dagon está tremendo, e começam a rir e se regozijar. Dagon está massacrando o Deus dos hebreus. Pela manhã cedo, correm para o templo, e diz a Bíblia Sagrada que quando eles abrem a porta do templo, as mãos e a cabeça de Dagon estão embaixo, aos pés da arca. Dagon teve que se curvar diante da presença do Deus de Israel. Dagon teve que se curvar diante o Deus de Israel. Deixa eu lhe dizer uma novidade de vida, meu irmão, nesta noite. O Deus que fez com que Dagon, Deus dos filisteus, se curvar diante deles, é o mesmo Deus que você serve. Eu sei que se eu fosse perguntar qual é o problema que você está vivenciando, existiam muitos problemas e existem muitos problemas, mas clame ao Deus de Israel, clame ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus é maior do que Dagon, Deus é maior do que Golias, Deus é maior do que as montanhas, Deus é maior do que as barreiras, Deus é maior do que as muralhas, Deus é maior do que o urso, Deus é maior do que o teu problema. Então clame a Ele, desça na presença dEle e Ele te concederá a vitória. Aleluia! A presença agora é enrolada em um pano, a arca, e ela começa a ser transportada de aldeia em aldeia. Interessante, o objeto que agora era um transmissor de bênção, agora é um transmissor de maldição. Praga de hemorroidas, animais mortos, crianças mortas. Por onde a arca passava, a mortandade assolava. Mas enquanto está em Israel, bênção e prosperidade. Enquanto está em Jerusalém, bênção e prosperidade. Enquanto está na casa de Obed,
bênção e prosperidade. Partiu para a aldeia dos filisteus, praga de hemorroidas, mortandade de animais. Sabe o que é isso, irmãos? A arca, para transmitir prosperidade, ela tem que estar no lugar certo. A arca não pode estar em todo lugar. Você não está compreendendo, não. A arca é você. Você é um portador da glória de Deus. Mas para prosperar precisa estar no lugar certo. A presença não pode estar em todo lugar. Enquanto ela está no lugar certo, prosperidade, bênçãos, parte para a aldeia dos filisteus, maldição. Passam-se os tempos. Entra Saul, entra Davi, e Davi sente um desejo de trazer a arca de novo para Jerusalém. Davi, ele conquista esse sonho. Só que no meio do caminho, até chegar a Jerusalém, vai acontecer algumas coisas. Eles pegam a arca e colocam em cima de um carro de boi. E começa a peregrinação. A Bíblia Sagrada diz que em um certo tempo, o carro tomba. Uzá toca na arca e morre. Primeira coisa, a arca está em cima de carro de boi, ela tomba. Uzá toca na arca e morre. Uzá era homem de Deus ou não era? Uzá era homem de Deus. Uzá era temente a Deus? Sim, temente a Deus. Por que morreu? Primeiro eles pegam a arca e colocam em cima de uma junta de bois. Quando a arca tomba, Deus está dizendo algo para Davi: Davi, a minha presença não é para ser transportada por animais. A minha presença é para ser transportada por sacerdotes. Segunda coisa, Uzá era até homem de Deus, mas não era sacerdote. Então, não toque na presença de Deus. Não toque naquilo que transporta a presença de Deus. Tocou naquilo que não era para tocar. Morreu. A arca passa 3 meses na casa de Obed. Davi toma um conhecimento de que ela está prosperando e abençoando mais uma vez. Eu estou resumindo, irmãos. Vou resumir. Pega a arca, leva para Jerusalém. E Davi agora tem outro sonho, de construir um templo para colocar a presença do Senhor, a arca do concerto, guardada em um templo. Certa feita Davi disse: Senhor, eu habito em palácios, a tua presença em tendas. Davi não sabia que isso ali para o Senhor não simbolizava absolutamente nada. A arca, a presença de Deus vivia em tendas, era um templo móvel. Um dia estava aqui, outro dia estava ali. Mas por todas as terras que eles passavam, o nome do Senhor era glorificado. Por quê? Porque o templo era móvel. O Senhor não está preocupado com estrutura. O Senhor não está preocupado com glórias externas. O Senhor dá uma palavra a Natã e diz: olha, Natã, diz a ele que ele tem as mãos sujas, não vai construir um templo para a minha adoração, mas dele nascerá a semente dele cumprirá esse desejo do seu coração. Salomão até constrói o templo, mas a planta, ela vem de seu pai. O interessante é que Salomão,
ele poderia ter se orgulhado e ter dito: não, o Senhor deu para mim fazer, então vou fazer do meu jeito. Não é do seu jeito. Ele vai até executar, mas o sonho é de Davi. Quando Salomão, ele termina o templo, Salomão introduz a arca dentro do templo. E agora Salomão vai fazer uma oração. Nós estamos em um culto de oração, não é isso? Salomão, ele vai fazer uma oração. E sabe que oração é essa? Uma oração de ajuntamento. Não era uma oração para conquistar mais espaço. Não era uma oração para conquistar mais nações. Não. A oração de Salomão também. Porque desde que todos os reis, eles tiveram um pensamento: esse povo é poderoso e são inúmeros. Se eles a força que eles têm, eles se juntariam e não tinha império nenhum que subjugasse eles. Essas mulheres são férteis. Anoitece 10, amanhece 100. Anoitece 100, amanhece 1000. Cada um que ia assumindo o trono, ele ia dividindo o povo de Deus. Era o único jeito deles conseguir neutralizar o povo de Deus. Como? Manda uns para cavernas, manda outros para o palácio, manda outros para o deserto, coloca eles para trabalhar de noite, assim eles não têm força e eles não vão multiplicar. Separa eles. O povo está separado, o povo está dividido. E agora Salomão, ele vai fazer uma oração de ajuntamento. Para quê? Para trazer o povo de volta à adoração. Porque só existe adoração se houver uma ligação. O que é ligado aqui é ligado lá. Reino dividido não subsiste. Salomão sabia que aquele templo seria um palco de ajuntamento, porque todos que estavam peregrinando em terras estranhas, todos aqueles que estavam cativos, eles voltariam de novo ao templo para sacrificar, para adorar o Senhor. Só que Salomão, ele tinha uma consciência que o povo havia pecado contra Deus e não havia possibilidade deles adentrar e deles sentirem a presença, porque só sentia a presença se estivesse em contato com o dono da presença. Salomão começa a orar: Senhor, gastei o ouro, a prata, o linho, a púrpura, gastei o de melhor no teu templo, Senhor. Teu templo está belo, está todo ornamentado, mas eu tenho uma consciência, Senhor. Eu sei que de que nada vale o ouro e de que nada vale a prata se a tua presença não estiver neste lugar, Senhor. Habita o teu Espírito sobre este lugar, Senhor. Manifesta a tua presença neste lugar, Senhor. A Bíblia Sagrada diz que enquanto ele orava, uma fumaça, a Shekinah de Deus adentra aquele lugar. Quem estava do lado de fora não podia entrar. Os que estavam dentro, as pernas começaram a tremer, e aquela casa foi envolvida com a glória. E ele continua orando: Senhor, o teu povo pecou, Senhor, o teu povo errou, e como agora vai ser? E o Senhor se revela no meio daquele tabernáculo e começa a dizer: Salomão, Salomão, o meu povo pecou sim, porém se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a mim
minha face, se converter dos seus maus caminhos, então Salomão, eu os ouvirei dos céus, perdoarei todos os seus pecados e sararei a sua terra. Ajuntamento, ajuntamento, a oração é para ajuntamento, a oração é para ajuntamento. O povo pecou, o povo errou, mas aqui é o lugar. Aquele que adentrar por essas portas, que buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai sarar, Deus vai sarar, Deus vai sarar, Deus vai sarar. Aleluia, aleluia. Salomão está orando por um ajuntamento. Mas esse ajuntamento só poderia acontecer se houvesse convertência, se houvesse reconhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A terra está de perna para o ar. A culpa não é do Bolsonaro. A culpa não é do Lula. A culpa não é da Fátima. A culpa não é dos governantes. A culpa não é dos presidentes, governadores, vereadores, chefes de gabinete, ministros da saúde. A culpa não é deles. A culpa não é do diabo. A culpa não é de Deus. Quem é o culpado? A culpa é da igreja. A culpa é da igreja. Três coisas vai acontecer ali por conta da oração. Três coisas vai acontecer por conta do ajuntamento. Primeiro, o Senhor vai ouvir. Segunda coisa, vai perdoar pecado. Terceira coisa, sarar a terra. Você está entendendo, não? Isso aqui está acontecendo por conta de um clamor. Isso aqui está acontecendo por conta de uma oração. E quem prometeu não foi Salomão, quem prometeu não foi Davi, quem prometeu foi o próprio Deus. Eu vou sarar a terra, eu vou sarar a terra. Mas primeiro tem que buscar a minha face. Primeiro tem que se converter dos seus maus caminhos. Primeiro tem que se arrepender dos seus pecados. Aí a terra vai ser sarada. O Senhor chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que sou a pedra fundamental da igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Me disseram um dia: a igreja está caída. Eu disse: ei, meu querido, você está lendo o livro de São Cipriano. A igreja do Senhor não cai, a igreja do Senhor não cai. O sistema cai, a política cai, a sociedade cai, mas a igreja permanece de pé. A igreja permanece de pé. A igreja permanece de pé. Só quem crê, levanta a mão e adora. Só quem crê, levanta a mão e adora. A igreja permanece de pé. Deus vai sarar a terra. Deus vai sarar a terra. Deus vai sarar a terra. Mas primeiro precisa haver um ajuntamento. Eu vou repetir isso aqui de novo, irmãos.
Deus vai sarar a terra, mas primeiro precisa haver um ajuntamento. Oh glória, oh glória. Eu estava com a minha esposa na UPA, e eu sentado ali do lado de fora conversando com alguns rapazes, porque não podia entrar por conta dessa pandemia. E de repente Deus falou comigo e disse: meu filho, o espírito da morte está sobre essa cidade. E eu comecei a orar a Deus. Eu disse: Senhor, por quê? Ele disse: porque não há união, não há ajuntamento. E quando não há união, Satanás ele ganha terreno, Satanás ele se manifesta. O espírito da morte está sobre este lugar, mas eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. O espírito da morte vai cair por terra. O Senhor vai sarar a terra, porque Ele vai levantar uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que se arrepende. Só quem crê adora, só quem crê adora. Oh glória, oh glória, oh glória. Adore, 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 adore o Rei da Glória. O Senhor é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, mas há um rio cujas correntes que alega a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado, porque Deus o ajudará. Ao romper da manhã, as nações se braveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o meu, é o teu, é o nosso refúgio. Então adore, 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 adore o Rei da Glória. Deus vai sarar, Deus vai sarar, Deus vai sarar a tua família, Deus vai sarar a tua casa, Deus vai sarar o bairro, os bairros de Macaíba. Deus vai salvar aqui na Maria Pinheiro, Deus vai curar o Campo das Mangueiras, Deus vai curar a Morada da Fé, Deus vai curar esta cidade, este Brasil, porque Deus vai levantar uma igreja que clama, uma igreja que ora, uma igreja que não se submete às coisas do mundo, mas que adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Salomão ele ora, só quem poderia transportar a presença, sacerdote. Só o sacerdote poderia transportar a presença. Anos mais tarde, Jesus vem. Jesus ele vem. O transpassar de um sacerdócio para o outro era se o sacerdote que estivesse exercendo o exercício sacerdotal, ele quebrasse um cajado ou rasgasse as suas vestes diante daquele que ele iria passar o sacerdócio. Caifás por 3 vezes pergunta se Jesus
ele é o Messias. Na terceira vez, Jesus diz: eu sou. Ele quebra o cajado, rasga as suas vestes, cospe na cara de Jesus e diz: blasfemaste. Ele não sabia que estava passando o sacerdócio para Cristo. Ele não sabia que estava entregando o ministério a Jesus. Jesus é levado ao Calvário. Jesus dá 7 brados. O sexto ele diz: Pai, está consumado. Que no grego significa tetelestai, traduzido está pago, ou está totalmente pago. A dívida que o homem havia contraído lá no Éden, Jesus paga lá no Calvário. Entrega o seu espírito a Deus. E a Bíblia diz que naquele momento o véu se rasga de alto a baixo. Para quem não sabe, o véu era aquilo que fazia a separação da arca para quem estava do lado de fora. Quem não era sacerdote não podia passar além do véu, porque além do véu estava a presença de Deus. Além do véu estava a presença de Deus. Quando Jesus, o único intermediador, o véu entre Deus e os homens, a ponto de não tínhamos como chegar a Deus sem se chegar ao véu, a Cristo. Quando ele entrega o seu espírito a Deus, o véu se rasga de alto a baixo. Quem estava do lado de fora, que não via a presença, diz: agora eu estou vendo. Só quem poderia transportar a presença? Sacerdote. Quando Jesus, ele entrega o seu espírito a Deus, que o véu se rasga de alto a baixo. O véu que representava a vestimenta de Jesus, naquele momento ela é rasgada. E o ofício sacerdotal era: aquele que quisesse transpassar o sacerdócio para o outro, ou ele quebrava o cajado diante da presença dele, ou ele rasgava suas vestes diante daquele que queria repassar. Jesus está dizendo: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Aí o véu se rasga de alto a baixo. É Jesus dizendo: eu vou, mas eu deixo o meu ofício para a minha igreja. Aí o apóstolo Pedro vai dizer: vós sois a geração eleita e sacerdócio real. Você não precisa mais de sacerdote para ter direito à presença. É só dobrar o joelho e ele se revela. Só quem tem acesso à presença, só quem tem acesso à presença, só quem tem acesso à presença, adore a Ele, adora Ele, adora Ele. O véu se rasgou-se. Você é sacerdote, você é o portador da presença. Clame a Ele, busque a Ele. O Senhor vai sarar a terra. O dever é seu. O dever é nosso de clamar por esta terra, para que ela venha a ser sarada. Mas primeiro, a nossa terra precisa ser sarada. A nossa terra precisa ser sarada. Não tem como cuidar de outra terra se a nossa terra tiver praga. Se tiver praga, não há crescimento. Pode até nascer alguma coisa, mas cria alguns jargões, alguns cumões, e consome toda a folha. Precisamos limpar nossa terra. E assim
nós convocarmos um grande ajuntamento, para que essa cura ela seja mundial. Eu encerro aqui dizendo, eu nunca vi, pastor Júnior, em toda a minha vida de ministério, pessoas orando de joelho nas praças, pessoas orando de joelho nas portas dos hospitais, pessoas clamando pelas janelas do seu apartamento, pessoas de joelho na frente de um cemitério. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes nós dizemos, a terra está morrendo, é nada. A terra está sendo aguada. Vai haver uma nova colheita. Vai haver uma nova colheita. Escute, isso é profético. Vai haver uma nova colheita. Essas orações que estão sendo feitas nos cemitérios, nos hospitais, é até por alguém que está lá, mas não serve só para eles, serve também para a terra própria, porque vai haver uma grande colheita. O registro apocalíptico diz que antes da vinda do Senhor haverá um grande avivamento, e eu creio que este avivamento está prestes a acontecer. Eu creio que o Senhor vai levantar daqui muitos portadores de avivamento. Leve este avivamento para a sua casa, leve este avivamento para o seu bairro, convoque um grande ajuntamento, e Deus vai sarar a nossa terra. Que Deus abençoe.